Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal. Hoje a gente está aqui com o Stetson, né? O módulo Stetson 3K7 da linha E da Stetson. Esse módulo é um pouco surrado, né? Um pouco sofrido aqui, né? Ferrugem, mas é um módulo um pouco antigo, mas está ainda em bom estado, né? Ainda em condições boas para uso. É o 3K7 da linha E em 2 ohms, tá pessoal? Esse módulo chegou aqui para mim com um LED clip aceso e o LED azul, LED on e LED clip aceso, né? Eu abri o aparelho fazendo uma especificação visual, encontrei de primeiro esse primeiro diodo aqui, né? Esse primeiro diodo aqui, ó, quebrado, os terminais embaixo, né? Os demais fiz uma ressolda, tava bom. Apenas esse primeiro, que é esse diodinho aqui, ó. Tá vendo? É o U1620G, tá? Anodo, catodo, anodo, tá? Bem, esse diodo tá bom, apenas estava quebrado, né? Como vocês veem que tem um pino maior, os outros dois quebrados. O do meio, o catodo, e um anodo quebrado, um do lado, né? Realizando a troca dele, notei também os capacitores de filtro da saída também estufados, né? Aqui, ó, estufados, né? Vazou aí o componente interno, né? Ó, são capacitores poliéster de 0,5 microfarad por 250 volts, tá? Não tinha o azulzinho, que vocês sabem que é de melhor qualidade, mas eu não encontrei. Acabei colocando esses amarelinhos. São também de 0,5 microfarad por 400 volts, um pouquinho mais forte, tá? Coloquei esses dois aqui, um pouco de sombra, coloquei esses dois aqui e também liguei o módulo. Ele dessa vez ele entrou em proteção, ele ficou em proteção. Saiu o clipe, ficou só a proteção ligado. Então eu vim aqui, identifiquei que nessa bobina, esse primeiro pino aqui estava solto, né? Não deu para filmar, pessoal, porque eu não ia nem fazer vídeo. Fazer vídeo aí dando outras dicas, tá? Mas essa bobininha estava solta. Eu também ressoldei ela, né? E aí o módulo voltou a ficar com o LED o azul, o de power, e o LED clip, o último LED lá, ligados. E aí, pessoal, começou a batalha, né? Analisar circuito, infelizmente é muitos componentes um em cima do outro. Eu optei por baixar o esquema eletrônico no Google, né? E aí me deu uma prévia do que poderia estar acontecendo. Até porque ele ficou funcionando, tudo normal, tá saindo o som normal na saída. Ele é um módulo de uma saída só, mas continuava com o LED clip aceso direto. Tem gente que solta o pino do LED, ou corta, ou tira o transistor, mas eu resolvi fazer o serviço correto, né? Resolvi descobrir por que ele estava aceso, o LED clip. Vou ligar agora para mostrar para vocês que já foi resolvido essa parte, ó. O LEDzinho azul ali ligado, tá vendo? O LED clip não liga mais, pode deixar ligado bastante tempo que não liga. E eu vim mostrar para vocês aqui, pessoal, porque estava causando esse LED azul aí, o LED vermelho, né, ficar ligado junto com o azul. Vou mostrar para vocês o esquema eletrônico lá, explicar melhor porque isso acontece. Bem, pessoal, voltando aqui, a gente baixou aqui na internet, esse é o esquema dele, ó, Stetson, né? Se quiser aí você baixa, tá? Eu vou ver se eu consigo deixar esse link aí na descrição, tá? Vou ver se eu consigo deixar esse link aí na descrição. E para vocês baixarem esse esquema eletrônico aqui, ó. Ele tem várias partes, tem a parte da fonte, parte da saída, tudinho, mas o que eu tava precisando era a parte do clipe. Aqui a gente tem o LED do clipe, que é o D53, tá? O LED vermelho. E aqui é o circuito que faz o comando desse LED. Vocês estão vendo esses dois diodos aqui, D51 e D52, são diodos comum e um N4007. Esses diodos aqui são ligados, esses dois pinos aqui, ó, FBD, feedback, são ligados, feedback mais, feedback menos, é ligado lá na saída, tá? Quando a tensão na saída tá ok aqui, tá certinha, ele não gera nenhuma tensão aqui e o circuito funciona normalmente sem acender o LED. Quando a tensão da saída ela tá oscilando demais, mudando de uma para outra, vai gerando aqui um pulso, né? Um pulso PWM, e aqui gera uma tensão negativa. Você sabe que o diodo ele retifica tanto para o negativo como para o positivo. Dessa forma aqui, como os pulsos estão do lado positivo, ele retifica a tensão negativa, tá? Aqui a gente tem dois resistores
de 2K7 é o R122 e o R120. São resistores iguais, portanto, a tensão que tiver de um lado, ele está trabalhando como divisor de tensão, tá? A tensão que tiver aqui de um lado vai ter que ter a metade no meio. Aqui do lado de cima, né, nessa malhazinha que vem aqui em cima, essa malhazinha aqui, ela é a tensão de 12 volts que alimenta o restante do circuito, né, do módulo. Depois que liga o remoto, aparece a tensão de 12 volts. Então, com isso, ela aqui teria que ter 6 volts, tá? Positivo. Ao momento que começa a dar algum clipe aqui, alguma alteração no sinal, essa tensão aqui vira uma tensão negativa, e aí essa tensão aqui cai de 6 volts, ela cai para 0 volts, tá? No que ela cai para 0 volts, esse transistor aqui para de conduzir. Em nível normal, a gente tem 0,7 volts aqui na base de Q30. Tendo aqui na base de Q30 0,7 volts, Q30 conduz, matando essa tensão aqui que vem de GTO, que é uma tensão de 5 volts, que vem lá do processador. Ela mata essa tensão aqui, né, de 0,7 aqui na base desse Q29. Esse transistor conduzindo mata essa tensão e o LED clip continua apagado. Quando tem 0 volts aqui, proveniente de algum problema aqui na saída, o que acontece? Tendo 0 volts aqui, essa tensão aqui de 0,7 não existe aqui na base de Q30. Dessa forma, o transistor para de conduzir e a tensão de 5 volts aqui passa a existir aqui na base de Q29. Passando a existir essa tensão aqui de 0,7 volts, o transistor conduz, Q29 conduz, acendendo o LED, né? Ou piscando, dependendo da alteração, tá? No meu caso, ficaria aceso direto. Então, eu fui dar uma pesquisada aí, tá? E não encontrei defeito na saída mais, tá? Encontrei apenas esses dois resistores R122 e R120 abertos. Troquei os dois, continuou com o mesmo defeito. Então eu vim ver se tinha 0,7 volts aqui. Como tinha 6 volts aqui, aqui automaticamente teria que ter 0,7. Medindo aqui, eu vou mostrar lá no circuito para vocês depois, medindo aqui na base de Q30 não tinha 0,7. Então ele não iria conduzir, tá? Ele não iria conduzir. Então aqui na base de Q30 teria 0,7. Por conta dos 5 volts que tem aqui em cima, aqui teria 0. No momento estava dando 0,7 volts e ele estava conduzindo de emissor para coletor, fazendo acender o LED, tá? Então eu fui ver aqui porque tinha 6 volts aqui e aqui tinha 0, né? Suspeitei primeiramente do diodo, mas se o diodo tivesse aberto, teria uma tensão aqui do mesmo jeito, tá? Teria tensão do mesmo jeito. Apenas essa aqui de 6 volts estaria um pouquinho mais alta, né? Porque não teria aqui uma divisão para o terra, né? Essa tensão estaria mais alta, mas aqui teria que ter tensão. Então não era ele aberto. Ele não entra em curto. Eu imaginei de ser o transistor. Medindo aqui de base para emissor, tinha uma resistência de 1415R, quase um curto, uma fuga na verdade. Então o transistor entrou em curto ou fuga por conta que os capacitores estourou, o diodo lá tudo mais, queimou os resistores e queimou também junto o transistor. Ele é um BC547B, fez a troca do transistor e o circuito voltou a funcionar todo normalmente. Então lembrando, aqui a gente trocou esse resistor e esse transistor, tá? E resolveu o problema. O módulo funcionando normal aqui tem que ter 5 volts, tá pessoal? Mas aqui na base de Q29 tem que ter 0 volts, porque esse transistor aqui está matando ele, conduzindo de coletor para emissor, jogando essa tensão para o terra. Por que não dá problema? Porque temos um resistor aqui de valor alto, tá? Como temos um resistor aqui de valor alto, essa tensão para de existir aqui, tá bom? E não vai danificar esse resistor. Ele passa a eliminar a tensão aqui do outro lado por conta do fechamento aqui de Q30. Tá bom, pessoal? Vou mostrar para vocês funcionando agora em nível normal, como é que é para estar. Bem, pessoal, o módulo aqui vai funcionando em nível normal. Aqui a gente tem esse resistor aqui, ó. A gente está com o R122 e R120 que foi trocado. Foram esses dois, esse e esse. O transistor é esse aqui, ó.
tá? Ele está um pouquinho maior. Aqui é o transistor Q29 que aciona o LED vermelho, tá? Então, aqui na base desse transistor, deixa eu ver se eu consigo medir para vocês. Na base desse transistor, ó, tem que ter 0 volts, tá vendo? Tem 0 volts. E aqui, esse resistor R121 é o resistor que traz a alimentação lá do processador. Vou ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, ó. Medindo aqui, tá vendo? A gente tem 4,7 volts, tá vendo? Então existe essa tensão aqui. Só que com o módulo em funcionamento normal, aqui o Q30 na sua base, ele tem 0,7 volts, que é o suficiente para ele conduzir, matando essa tensão da base aqui do Q29, tá certo? Aqui no meio na união, onde sai aqui dos diodos, aqui tem os diodos, tá pessoal? Os dois diodos lá, que eu mostrei para vocês. Desse lado aqui ele é ligado lá na saída, 74 volts, que é a metade, né? E 74 volts. Esse módulo trabalha com 150 volts, tá vendo? Então vai ter a metade aqui. Em momento de som alto, distorção, algo mais, ele vai eliminar, ele vai modificar essa tensão, gerando a tensão diferente lá do outro lado, que é essa tensão aqui, pessoal. A tensão do outro lado é a tensão de 6 volts. Você diz por que essa tensão de 6 volts? Porque ela é feita um divisor de tensão através de R120 aqui, que tem do seu lado aqui, ó, tem bem aqui 12 volts, tá vendo? Então tem a metade no meio dos dois. Então, resumindo, verifique esse circuitozinho aqui. São dois transistores, né, alguns resistores e esses dois diodos aqui, né? Esse diodo entrar em curto, essa tensão também pode modificar, o módulo pode entrar em proteção por conta disso. Tá certo? Agora o módulo está funcionando. Capacitores aqui foram substituídos, soldado aqui o componente, ou essa bobina, né? E o diodo lá também. Por que acontece isso? Muito provavelmente porque é ligado na caixa do grave, tá pessoal? Fica vibrando, né? Fica vibrando e acaba quebrando tanto os diodos como esses componentes que tem que ser colado. Os diodos infelizmente não dá, mas aqui a gente vai colar essa bobina, colar esses capacitores, tá? Esses capacitores também estouram muito, porque às vezes você coloca o RCA ou tira o RCA com o módulo em funcionamento. Não pode fazer isso, tá pessoal? Não pode fazer isso. E às vezes também por um mau funcionamento do cabo RCA. O cabo RCA, esse cabinho mesmo, né? Tem que trazer um negativo perfeito aqui para a carcaça do RCA, tá? Eu vou ligar, vou botar um pouco de som e vou mostrar para vocês o que é que acontece quando não se tem um aterramento perfeito, né? O ruído que fica proveniente desse mau aterramento, tá? Prontinho, aqui tá ligado. Deixa eu fazer um teste aqui, pronto. Tá aqui. Ó, você vê que tá funcionando. Tá vendo? Funcionando, mas com muito ruído, tá vendo, pessoal? Você vê o ruído? O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o negativo do meu módulo aqui na entrada e aterrar aqui, ó. Ó, você vê que já melhorou o som. Tá vendo? Já mudou o som. Ó, vou tirar, ó. Voltou o ruído. Vou colocar novamente e o ruído some. Então, pessoal, muito cuidado com o seu RCA. Não faça o aterramento direto assim, faça pelo RCA, porque evita que algum mau funcionamento do aparelho, do toca-CD, venha pelo cabo e acabe danificando o circuito aqui do pré, tá? Então certifique-se que o seu cabo está com funcionamento correto, tá? Com as resistências corretas, com uma passagem de corrente aí normal. Isso no cabo RCA, principalmente o negativo, tá pessoal? Bem, mais do que isso, ali estão as saídas, né? Não tem muito a explicar. Esse módulo trabalha basicamente igual aos outros. Aqui é a fonte, trabalha com 2 transformadores. É um módulo muito forte, às vezes dá defeito também desses capacitores, mas no momento estão todos ok. Esquenta um pouco por ser um módulo antigo. O ventilador também tem que estar sempre funcionando aí, para evitar queima, né? Para evitar danificar. E espero que tenha ajudado vocês essas dicas aí do pré, tá? Sempre que o LED acender, tem algum problema nessa região, o LED de clipe, tá? O LED de proteção é outra coisa. Esse aí é o LED de clipe, tá? Você baixa o esquema eletrônico, fica mais fácil de trabalhar. E a vantagem é que esse módulo tem, né? Alguns módulos, infelizmente, a gente não consegue encontrar.
Pessoal, tiver alguma dúvida mais, deixa aí nos comentários, tá? Não esquece de seguir a gente, de se inscrever no nosso canal, tá? A gente vai estar sempre postando vídeo para vocês. Também tem outras redes sociais aí, JS Eletrônica, vocês procurem aí. A gente está sempre postando vídeo aí, dando dicas para quem está iniciando, ou até mesmo para quem já trabalha na área e fica um pouco perdido com isso daí. Tá bom, pessoal? Valeu, até o próximo vídeo.